E, aliás, deixa eu chamar a nossa analista, Vitória Bel, está com a gente hoje no Radar, direto do Congresso, trazendo informações quentes para a gente. Está ao lado, inclusive, do senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A Vitória vai começar, portanto, a entrevista com o senador. Vitória, ótimo dia para você. Obrigada por essa entrevista. Bem-vinda. Senador, também seja muito bem-vindo aqui ao SBT News. Obrigada, Roberta. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Senador, obrigada por conceder essa entrevista para a gente. Queria começar realmente perguntando sobre o Mercosul e a União Europeia, esse tratado que o presidente Lula já enviou mensagem ao Congresso Nacional. Portanto, começa a tramitação primeiro pela Câmara dos Deputados na representação do Parlamento do Mercosul. Queria entender como que o senhor prevê que chegue aqui na Comissão de Relações Exteriores, já que o senhor é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, quando que o senhor prevê que chegue aqui, como que deve ser a tramitação desse tratado? Bom, primeiramente é importante ressaltar que é um acordo de livre comércio entre os 4 países do Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e os 27 países da União Europeia. Esse acordo é tido como o maior acordo de livre comércio já conhecido da história desde quando iniciaram-se os acordos entre os países ou blocos de países. É uma oportunidade singular, positiva, para que a gente alavanque 2 pilares que estão calcados nesse acordo, da indústria e do agro. Aqui, na Câmara dos Deputados, ele tem um rito legislativo a ser percorrido. Primeiro, ele vem na comissão que representa os deputados e os senadores no Parlasul. É uma comissão de parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Ela é mista. O presidente é o deputado Arlindo Chinaglia. O presidente Hugo Motta, que já recebeu a mensagem do Executivo, vai despachar para o deputado Hugo Motta, que vai analisar a tramitação dentro do âmbito da representação do Parlasul. Se houver entre os deputados um acordo dos líderes para suprir as urgências da representação do Parlasul, ela já vai direto para o plenário. Votou no plenário, aí é remetido ao Senado Federal. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, vamos também ajustar uma celeridade na tramitação, justamente para nós votarmos logo essa questão e já passar a valer unilateralmente em relação ao Brasil e os países da União Europeia. Então, o que vocês na prática estão tentando fazer é encurtar os caminhos, porque na Câmara poderia passar por diversas comissões, como Relações Exteriores, Comissão de Constituição e Justiça, seguindo do Parlasul para o plenário, fica um caminho mais curto. E amanhã o senhor abre a Comissão de Relações Exteriores no Senado e já pretende começar já a discussão dessa matéria para adiantar esses trabalhos, é isso? É isso. Além disso, não basta apenas e tão somente a gente votar essa matéria. E você não pode emendar. Ou você vota sim, ou você vota não. Lá na Comissão de Relações Exteriores, nós vamos criar uma subcomissão composta por 8 parlamentares, senadores, 4 titulares, 4 suplentes, para poder acompanhar a tramitação pós a saída desse acordo daqui do Congresso Nacional. Porque uma situação que precisa ser acompanhada de perto é que esse acordo é muito complexo, são vários setores envolvidos e no decorrer dele tem aquele que vai ser colocado já para funcionar a curto, a médio e a longo prazo. E setores poderão ser afetados a partir do momento que isso começar a rodar. Daí a necessidade de ter essa subcomissão, para ela servir tipo uma ouvidoria para receber e recolher as manifestações dos setores que estão envolvidos, a fim de nós darmos seguimento em compensações que, porventura, poderão vir a ser feitas junto ao Executivo.
O senhor estava me explicando anteriormente que uma vez que o Brasil aprove isso, provisoriamente já pode começar a valer o tratado antes mesmo do Parlamento Europeu aprovar isso. E eu queria que o senhor explicasse também por que vocês adiaram aquela viagem que estava programada para a Bélgica para conversar justamente com os parlamentares da União Europeia. Bom, primeiro eu penso que nós temos que fazer o nosso dever de casa aqui. A partir do momento que o Congresso exaurir essa questão e devolver isso para o Executivo, aí sim poderá ser oportuna uma ida nossa justamente para poder demonstrar aos eurodeputados e essencialmente aqueles contrários a importância desse acordo no sentido de ganha-ganha. Cada um no seu setor vai defender essa situação com os colegas parlamentares europeus. Porque se você for ver o placar dessa votação, com 5 votos que saem de lá e vêm para cá, não iria ter esse transtorno, mais essa dificuldade para a efetivação desse acordo, que foi a remessa para o setor jurídico do Parlamento Europeu. Certo, a Roberta, nossa apresentadora, tem uma pergunta. Roberta. Senador, bem-vindo aqui com a gente no Radar. O senhor vem defendendo também a abertura de uma CPI do Banco Master, mas sempre ressaltando que essa instalação dependeria da autorização de Davi Alcolumbre. Qual que é a força e a possibilidade da abertura dessa CPI neste momento? Quais os efeitos que o senhor acredita também por ser ano eleitoral? Qual que é o clima por aí em relação a esse assunto? Olha, toda e qualquer CPI tem que passar pelo crivo do presidente do Senado, para ver se tem o fato determinado e a composição daquilo que está sendo apresentado como denúncia. Eu acabo de sair aqui de uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, onde o presidente é o senador Renan, que também vai criar lá uma subcomissão para acompanhar de perto esses desdobramentos. É uma situação polêmica, é uma situação sensível e que precisa de respostas para que não só nós, como a sociedade, de forma transparente, tenha conhecimento do que realmente aconteceu, por que aconteceu e quem que fez isso acontecer. Então, o senhor acredita que passa a ser quase inevitável que uma CPI do Banco Master exista? Olha, os fatos estão aí. Eu não vi a redação do enunciado. Sob o ponto de vista do clamor que a sociedade está passando para todos nós, com certeza haverá essa necessidade. Porém, existe aqui um regimento interno, um rito legislativo que precisa ser observado, e quem faz isso é a mesa diretora, presidida pelo senador Davi Alcolumbre. Nosso analista Yander Porcela, que está lá nos estúdios do SBT, também tem uma pergunta. Yander. Senador, eu vou aproveitar para a gente entrar aqui em outros assuntos relacionados ao Senado e uma grande discussão que deve vir agora após o recesso, com essa retomada dos trabalhos do Congresso, é a indicação do presidente Lula do nome de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu queria que o senhor dissesse como está a sua avaliação interna aí no Senado sobre essa indicação, se o Messias já teria os votos suficientes ou se o Palácio do Planalto ainda vai ter que trabalhar muito para conseguir aprovar essa indicação para a Suprema Corte. É indiscutível que a temperatura em função dessa indicação abaixou. O momento aqui ainda não foi sentido por mim no bastidor do famoso cafezinho que você escuta as conversas de um para com o outro e desse outro para com um. Mas eu sinto aqui no andar dos corredores que houve um distensionamento, mas é um processo em que o juízo de cada senador é algo que você não consegue extrair assim tão facilmente. É uma votação secreta e que precisa de toda a cautela para esse desfecho final.
A nossa apresentadora Roberta Russo tem mais uma pergunta, senador. A gente gostaria de ouvi-lo também, senador, sobre as movimentações eleitorais, já focando nas eleições, movimentação do PSD recente, que chamou bastante a atenção, gerou bastante discussão sobre a presença agora de 3 governadores à disposição para concorrer à eleição presidencial, né? Muito se falou sobre essa estratégia do presidente Gilberto Kassab. O PSD, neste ano, deve sair de fato com um candidato à presidência? O senhor acredita na força de uma terceira via, mesmo com a comparação dos números das últimas eleições, com baixa votação nessas alternativas, ainda que com pesquisas recentes indicando que a sociedade deseja uma opção à polarização? Essa fala final que você enunciou na sua pergunta reflete um pouco da minha resposta. O que fez o presidente Kassab buscar alternativas contrárias à polarização é justamente esse cansaço que isso já gerou. Se você parar um pouco e prestar atenção, essa polarização, ela beneficia só os 2 polos, evitando com isso que surjam novas opções para que o eleitor brasileiro possa decidir. Essas novas opções dentro de um processo democrático é essencial e é saudável. Esse grupo de governadores que se habilitam perante ao PSD, cada um tem uma característica particular e peculiar nos seus respectivos mandatos, nos seus estados. O governador Eduardo Leite tirou um Titanic do fundo do mar e botou ele na superfície. Porque passar pelo que o Rio Grande do Sul passou e ele dar a volta por cima e colocar o Estado funcionando da forma como está hoje, isso é uma virtude que tem que ser enaltecida. O governador Caiado tem, na questão segurança pública, um exemplo a ser seguido pelos demais governadores. É algo que é sensível à sociedade brasileira e que com certeza vai ser colocada numa campanha majoritária nacional. E o governador Ratinho é um governador de entrega, de resultado, de pragmatismo, de fazer realmente as coisas acontecerem, diferente, com a cabeça nova, arejada. Ou seja, são 3 opções muito saudáveis que quem vai ter a dificuldade para poder escolher desses 3, quem que vai ser justamente o partido. Mas é melhor ter um problema desse do que você não ter ninguém. Então, a gente está observando isso aí, atendendo às mexidas que o Kassab sabe muito bem fazer. E tem uma frase que eu ouvi esses dias de um analista: ninguém sabe o que passa no Kassab. Então, emoções terão pela frente, vocês podem ter certeza. Obrigada, senador, pela sua entrevista. Roberta, com vocês. Obrigada, Vitória. Obrigada também, senador, pela presença aqui no Radar. Seja sempre bem-vindo ao SBT News.